Vamos para a previsão do tempo. A previsão do tempo para São Luís do Maranhão é de 29 graus, com 45% de chance de chuva. Para amanhã, quinta-feira, é de 30 graus, com 75% de chance de chuva. Sexta-feira é de 28 graus, com 95% de chance de chuva. Uma boa tarde para todos. O que é mini empreendedor individual? Olha, o MEI, primeiramente, meu nome é Fabiana, eu sou agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor aqui de São Domingos, que funciona no prédio da Prefeitura. A Sala do Empreendedor é uma parceria do SEBRAE com a Prefeitura Municipal e nós atuamos lá fazendo diversos serviços. Mas respondendo diretamente a questão dela aqui, o que é MEI, é microempreendedor individual. É aquela pessoa que tem um empreendimento, tem alguma atividade de comércio ou fabricação de alguma coisa, ou qualquer atividade de serviço também. E então ele é um microempreendedor individual, ele trabalha sozinho, ele trabalha para si mesmo. Essa pessoa, quando ela decide se formalizar, ela deixa de ser de trabalhar como autônomo sem ser formalizado e passa a cumprir alguns deveres e ter também alguns direitos, participa formalmente da sociedade. Porque um empreendedor deve fazer se a sua atividade não estiver na lista, ele pode escolher outra parecida? Bom, boa tarde. Meu nome é Júnior, eu também sou agente de desenvolvimento do SEBRAE. Sobre a questão do empreendedor que começou a fazer a formalização, lá tem várias opções. Então, quando não tem a opção certa desse empreendedor lá, do que ele quer fazer, a gente acrescenta algo semelhante. Na área rural ainda não tem, mas das outras devidas áreas comerciais a gente sempre acha uma semelhante. E quando acha, você pode colocar nas opções secundárias várias outras opções até diferentes, porque isso vai ajudar na sua compra direto do fornecedor, né? Porque você vai ter o CNPJ, você vai poder melhorar, como é que se diz, a sua compra no comércio. Você não vai comprar diretamente do comércio local, vai comprar diretamente do fornecedor de fora, que vai vir com um preço mais, digamos assim, justo, certo? Pode continuar. O empreendedor pode se formalizar sozinho? Sim, porém, a semana passada houve uma alteração do sistema MEI, que agora ele vai estar possibilitando que o empreendedor esteja com o e-mail ativo. Ou seja, você tem que ter um e-mail ativo, que você usa frequentemente, para que possa poder dar entrada na formalização. Para aquelas pessoas que não têm e-mail ou têm dificuldade de acessá-lo, a gente pode estar auxiliando para como eles podem fazer esse e-mail, ou faz esse e-mail na Lan House ou em qualquer lugar, ou então ele faz com alguém um colega que conheça, que saiba fazer para ele, para que ele possa trazer esse e-mail já para a gente poder fazer o cadastro, porque a gente não pode fazer mais no sistema com o e-mail da gente, porque senão você vai receber as cobranças, faturas, tudo por lá, certo? Então, esse detalhe é até importante que a gente falasse aqui. Quais são as obrigações do microempreendedor individual? Microempreendedor individual. As obrigações são poucas, a gente considera poucas comparando com empresas de médio e grande porte. O microempreendedor individual, ele tem só a obrigação de pagar os impostos, que são INSS, vem junto no boleto da mensalidade, INSS, ICMS, se for de comércio, ou se a atividade dele for de serviço, INSS mais ISS. E a outra obrigação, além de pagar o boleto
todos os meses é fazer a declaração anual todos os anos. Quais são os impostos que o meio paga e eles dão direito a quê? Como eu já falei, os impostos é apenas INSS e ICMS, se for atividade de comércio ou indústria, e se for de serviço, é INSS mais ISS. INSS é 5% do salário mínimo, mais, se for atividade de comércio, mais R$ 5,00. E se for de serviço, é 5% do salário mínimo, mais R$ 1,00. Isso dá direito a quê? Bom, todo trabalhador, ele futuramente tem direito à aposentadoria. Da mesma forma, o MEI. A Previdência, como ela está atualmente, precisa que ele tenha a idade mínima mais 15 anos, no mínimo 15 anos de contribuição com o INSS. E também ele tem direito, se for mulher, tem direito a salário maternidade, tem direito a auxílio doença, caso venha a acontecer algum problema de doença. Tem também, caso venha a acontecer uma fatalidade de morte, tem direito à pensão. Os familiares, os dependentes têm direito à pensão. A gente queria aproveitar a oportunidade também para dizer que o Sebrae tem vários cursos e São Domingos é bem participativo junto com o Sebrae, trazendo cursos para a nossa comunidade, tanto rural quanto urbana. E todos os anos, no mês de maio, tem a Semana MEI. E nessa Semana MEI deste ano, de 2019, vão ter 2 dias de oficinas gratuitas para a comunidade de São Domingos. Nós vamos ter dia 20, 2 oficinas, uma à tarde e outra à noite, e uma palestra do Cred Amigo. Dia 20 será sei controlar o fluxo de caixa. Então, para quem tem o seu negócio aí, desde a manicure, ou aquela pessoa que faz bolo, que tem oficina, que tem um pequeno comércio, sacoleira, todas essas atividades, empreendimento de bar, restaurante, tudo que é atividade que gera renda pode ser formalizado. E então pode participar dessas oficinas. Dia 20 à tarde e outra à noite sei controlar meu fluxo de caixa. E dia 21 tem uma à tarde e outra à noite. O nome da oficina é Orientações sobre acesso ao financiamento. Isso, orientações sobre acesso ao financiamento, porque às vezes você nunca foi a um banco, não sabe como se dirigir a um banco, não sabe que documento levar, quais são as exigências para se obter o financiamento. Lá nessa oficina você vai tirar todas essas dúvidas com o consultor do Sebrae. Nós temos também todos os meses um consultor do Sebrae fazendo consultorias grátis. Ele vai lá para a sala, se a gente não agendar para os empresários irem lá para a sala, o consultor vai até o empreendimento deste microempreendedor e também de pequenos empresários. Aqui em São Domingos a gente tem um trabalho bem árduo, juntamente com o Sebrae. É uma parceria que tem dado certo, estamos desde 2017 e já tem trazido muito conhecimento, tem agregado bastante a economia de São Domingos, valorizando, treinando, aumentando o conhecimento dos empreendedores de São Domingos. E também, na parte rural, tem alguns cursos que vão estar disponíveis mais futuramente, né, até lá para setembro. Então, os produtores rurais que tiverem interesse, que tiverem uma consultoria também nas suas propriedades, que possam... Só que nessa parte ele já não é grátis, você entra e tem que dar uma contrapartida, entendeu? Então a gente faz esse contato, esse entretenimento com o Sebrae junto, fazendo essa intermediação, se caso o produtor queira nos procurar. Agora a questão dos cursos que serão ofertados futuramente e depois a gente vai estar divulgando aí para a comunidade. Para essas oficinas do dia 20 e 21, nos procure na Sala do Empreendedor para fazer suas inscrições, totalmente gratuitas.
Boa tarde. O que é serviço social? Boa tarde, eu sou José, eu sou psicólogo do CRES. O CRES faz parte da assistência social, é um dos órgãos da assistência social que executa os serviços da assistência social. O serviço social em si, acredito que nesse contexto que ela pergunta está baseado e referenciado na questão dos serviços ofertados pela assistência social. O serviço social, acredito que é mais conhecido pelo curso a qual o assistente social se forma. Então, nesse contexto, eu acredito que o serviço social é todos os programas sociais ofertados pelas entidades federais, municipais, estaduais, tudo que tem relação com proteção social, em relação com alguma questão baseada em, digamos assim, violações de direitos humanos, pobreza, são questões como essa, questões concernentes à sociedade, né, e basicamente a sociedade mais pobre, aqueles que estão mais desamparados, mas o serviço social é para todos, inclusive para pessoas que sofrem qualquer tipo de violência. É possível obrigar crianças e adolescentes que vivem em instituições de obrigar a frequentar a escola? A questão de abrigo é uma questão muito delicada, porque eles estão em uma situação que foram retirados do seio familiar, quando saem do seio familiar, porque muitas questões já estavam sendo negligenciadas antes, questões como, por exemplo, até mesmo no estudo, os pais não se importavam mais com a educação dos filhos, simplesmente os filhos não iam mais para a escola, os pais não se importavam. Essa palavra obrigar, eu acredito que não é melhor utilizada nesse contexto de abrigo. Lá há um incentivo para que a criança continue a estudar, há um incentivo para que ela continue na sua formação educacional básica e educação básica, e há um incentivo para que ela continue e se forme como um cidadão, né? Usufrua dos direitos que é de todo mundo, inclusive a educação. Então não é bem uma obrigação, é mais um incentivo para que ela se mantenha numa vida social estável, uma vida social comum, né, e não se sinta, digamos assim, pelo que ela viveu, né, não se sinta excluída da sociedade. A educação é uma forma de inclusão social e em abrigo, situação de abrigo, há um incentivo, são levados para a escola, tem que estudar, porque é parte de uma reinserção social também. Muitas vezes essas crianças elas estão fora da sociedade, né, entre aspas, estão fora da sociedade porque os pais ou os cuidadores deles assim permitiram. Então, colocar essas crianças de volta na escola é algo fundamental para o bom desenvolvimento delas também. Como fazer para que o agressor seja afastado da casa quando uma criança sofre violência? Certo. Primeiro de tudo tem que ter a denúncia. Isso é um ponto muito importante. Agora, 18 de maio, iniciará a campanha anual, dia 18 de maio, que é a campanha Faça Bonito, que é a campanha de combate à violência, ao abuso de coração sexual contra crianças e adolescentes, é uma campanha nacional. E primeiro de tudo tem que ter denúncias. Muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, não têm certeza se existe realmente uma situação de abuso ou exploração sexual, mas se já tiver uma suspeita tem que denunciar. O primeiro passo para isso acontecer, de retirar o agressor do lar, é a denúncia. Chegou essa denúncia nos órgãos de proteção, que são os CRAs, os CRES, Conselho Tutelar, chega até o fórum, né, o Tribunal de Justiça, chega até a promotoria, delegacia, e depois que é constatada, aí esse agressor é retirado lá. Normalmente, quando tem violência contra a criança, é bem fácil de identificar muitas vezes. Quando a criança ela ou tem marcas no corpo, uma criança que sofre abuso sexual, por exemplo, ela normalmente apresenta marcas nos órgãos íntimos, nas partes íntimas. Então, um exame de corpo de delito, né, até um exame médico simples pode constatar alguma coisa. Chegou na delegacia, a todo o trâmite legal, depois chega até o juiz, promotor, e aí o agressor pode ser até preso. Inclusive, recentemente, o atual presidente ele sancionou que os delegados agora podem também emitir medidas protetivas em casos de violência doméstica, em casos de violência como esse. Como fazer valer a responsabilização de quem viola
os direitos das crianças e dos adolescentes. Certo. Eu acredito que cada dia que passa o endurecimento de penas eles vão continuar acontecendo. Muitas vezes quem agride uma criança, não só do ponto de vista, como eu dei exemplo, de exploração sexual, abuso sexual, mas até trabalho infantil, negligência, é uma questão que cada dia que passa as pessoas estão entendendo que isso é uma violação de direitos humanos. Umas pessoas acham que o menino trabalhar é comum, pode trabalhar, que uma menina de 13 anos já pode namorar, que um menino de 10 anos já pode ficar sozinho em casa. Todas essas são situações de violação de direitos, né? E todas elas sofrem. E responsabilizar, como eu falei, tem que denunciar, e há meios, né, pelos CRAs, pelo CREAS, como eu já falei, pelo Conselho Tutelar, pela delegacia, pela promotoria, de punir. Existem leis, existem mecanismos legais que a pessoa ela pune. E se ela, digamos assim, o CRAS, o CREAS, ele busca dar oportunidade para as pessoas para que aquele vínculo familiar seja restabelecido. Mas se não for possível, aí vem o serviço de acolhimento que o município tem, família acolhedora, e o serviço de acolhimento em casa lá. Mas há mecanismos legais que são possíveis, sim. Quais são os programas que devem ser cadastrados, registrados no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes? Essa é uma pergunta muito importante, porque os conselhos, o conselho de modo geral, o conselho de educação, o conselho de saúde, eles são mecanismos sociais de controle. O CMDCA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele digamos assim, é um órgão fiscalizador por meio da população para que os serviços, nesse caso, para a criança e o adolescente estejam funcionando. E aí vem o Conselho Tutelar, vem outros serviços ofertados pela assistência social. Então é algo que o Conselho tem que estar ciente do que está sendo ofertado. Todos os serviços têm que passar pelo Conselho, porque, como eu falei, é um órgão fiscalizador. Se um serviço, né, não está funcionando, mas não está de acordo com o Conselho, então esse serviço ele pode não estar sendo adequadamente ofertado. O Conselho tem a função, entre outras, de fiscalizar. E até é importante falar sobre a eleição que vai acontecer no Conselho Tutelar. Já está o trâmite acontecendo. Na primeira semana de agosto, de outubro, acontecerá a eleição. 28 candidatos se inscreveram, 13 tiveram candidaturas indefinidas, né, por algumas questões. Tem que ter idoneidade moral, tem que trabalhar com crianças há pelo menos 2 anos, comprovar isso, tem que ter mais de 21 anos, tem que morar na cidade há pelo menos 1 ano. E muitas pessoas não cumpriram esses requisitos. Eles têm ainda tempo para recorrer, mas até questões como essa têm que ser fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Direitos de Criança e dos Adolescentes. Então, os serviços, basicamente, tem que ser todos. O Conselho tem que conhecer todos os serviços, porque é um órgão fiscalizador, tanto de recurso como de se o serviço está sendo bem ofertado. Para participar das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, é necessário estar representando alguma instituição e é possível participar como ouvinte. Você pode participar só por instituição como ouvinte. Como eu falei, os conselhos são mecanismos sociais, né? E é incentivada a participação da sociedade. Tem pessoas que não se interessam pelos conselhos, acham que é uma coisa chata, que é uma coisa burocrática, mas é algo que a população tem que se interessar e tem que participar. Isso é política. Esse aqui é o ponto importante, é entender de que essa é a vida política das pessoas. Política, muitas vezes, a gente só confunde com partidos, com politicagem, como chama, né? Mas isso é a vida política, é a vida atuante, é isso que pode mudar a realidade da sociedade. É participar de conferências, é entender que as conferências são importantes. E as reuniões também, acredito eu, que por ser algo oficial, tem que pedir antes, tem que fazer algum tipo de solicitação antes de acontecer, para também não se tornar algo, né, qualquer um pode entrar a qualquer momento, né? Tem que ser algo organizado. Boa tarde. Quantos anos tinha seu pai quando ele era prefeito? Boa tarde.
Meu nome é Edson Batista Lopes, eu sou filho de Paulo Batista Lopes, foi prefeito de São Domingos no ano de 72 e um pouquinho de 73, quando entregou ao seu sucessor. Na verdade, ele não foi eleito a prefeito, ele foi eleito a vice-prefeito. Em 69 ele foi eleito a vice-prefeito e tinha como candidato a prefeito o seu Francisco Assunção. 2 anos depois ele renunciou, Francisco Assunção renunciou e papai assumiu até o final do mandato. Ele tinha, na época foi em 72, ele nasceu em 22 e tinha 50 anos no caso. Eu estou aqui representando exatamente porque ele não tem mais condições físicas de ficar um determinado tempo discutindo, apresentando aqui o que ele fez, fazendo uma exposição das realizações durante a sua administração. Ele tinha 50 anos, hoje ele tem 97 anos, mas fisicamente está bem, resguardando o fato de ter 97 anos, porque a gente tem que admitir, já tem deficiência auditiva, deficiência visual, já tem deficiência mesmo física, ele tem um problema para se locomover, mas está bem, organicamente está bem, no caso de 50 anos que ele tinha. O seu pai deixou alguma obra na cidade? Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele tem uma obra que cada vez que ele fala, ele fica até emocionado, muitas vezes até chora. Papai é uma pessoa de conhecimento limitado. Ou seja, ele não teve muita escolaridade, não estudou muito, como você deve estudar no caso. Ele não teve essa oportunidade, mas ele era um sonhador. Nós somos muitos, eu sou o quinto, nós somos 8 filhos, eu sou o quinto, e todos ele fez o máximo. Aqui naquela época era um sonho botar um filho para estudar, e ele conseguiu formar os filhos, coisa inédita, sendo agricultor e financeiramente pobre, como a gente pode chamar mesmo, morando em interior, não morava nem em São Domingos, morava no povoado Conduru, que ainda hoje nós convivemos por lá. Então a questão de obras, porque eu acho interessante aqui, seria dividido por setores administrativos do município, setores administrativos e desenvolvimento, que levam ao desenvolvimento do município. Entre esses setores, se fosse dividir, a gente incluía logo a questão da educação, a questão da saúde, a questão da agricultura, e tinha uma parte social. Naquela época, não tinha receita no município, não tinha fundo de participação, não tinha ICM, como tem agora, não tem o recurso do Fundeb que tem para incentivar o desenvolvimento da educação, que é a base, o pilar de todo o desenvolvimento do município, não tinha essa receita. Tinha uma receita que vinha só por vir, determinada quantidade. Um mês vinha como se fosse hoje, um mês vinha um determinado número, fração, e no outro mês vinha muito pouco, ou vinha mais. Não dava nem para fazer um planejamento de desenvolvimento para o município. Era uma parcela que vinha. Todo recurso que se desenvolvia na época no município era recurso ou estadual ou recurso federal. Aí no caso do município, como ele sobrevivia, como já tinha aquele de pouquinho dinheiro, aí ele fazia o que podia daí. E ele, de acordo com o prestígio que ele tinha no estado ou no município, de acordo com o deputado federal, de acordo com o deputado estadual, e vinha o recurso de fora para fazer alguma coisa para o município. Hoje não, hoje o recurso, o fundo de participação, é extremamente alto em relação àquela época, porque já tem uma divisão de acordo com a receita do país, com os impostos pagos pela produção, no caso tem o ICM, que é Imposto de Circulação de Mercadoria, e tem o IPI também, Imposto de Produtos Industrializados. Desse somatório desse recurso, faz-se uma divisão e vem um bolo fixo para o município. Você pode perguntar para o prefeito, que ele sabe mais ou menos, ou quase exato, a receita do próximo mês. No final do ano faz-se o orçamento e já sabe mais ou menos o montante que vem no próximo ano e que ele pode determinar a aplicação daquele recurso. Então, voltando, você pergunta o que foi que ele fez pelo município, eu queria responder aqui, mas eu queria responder o mais rápido possível, porque daria para me passar a tarde inteira aqui, né? Mas eu queria dividir por setores. Eu vou deixar o maior orgulho que ele tem por último. Viu? Na parte da agricultura, que ele era agricultor, nessa época, ele trouxe
de São Luís, na época a gente falava assim, São Luís, vinha trazer alguém de São Luís, da Secretaria de Agricultura, para dividir as terras, que aqui não tinha ninguém que tivesse posse de terra, quase ninguém. Aí ele trouxe uma equipe para dividir. O que foi que ele fez? Juntamente lá com o secretário de Agricultura, eu ainda recordo bem quem era o secretário de Agricultura, que era um rapaz chamado Dr. Lourenço Vieira, uma pessoa extremamente competente, eu acho que foi o melhor secretário de Agricultura aqui do Estado já teve. Ele fez o seguinte: cada pessoa que quisesse um lote de terra, eles faziam a divisão e ele fornecia a escritura. É tanto que ele foi definido o seguinte: ninguém ficava com mais de 100 hectares e ninguém ficava com menos de 25 hectares. Foi dividido essa terra, o município de São Domingos começou isso em 72 e continuou, parece-me que até 76. Se vocês observarem, quase todas as terras aqui demarcadas de São Domingos, quase você pode observar que a original ela é de 71 a 75, porque foi exatamente nesse período, no final do período do Chico Assunção, do caso, do Chico Assunção, e o início nosso do papai, que ele trouxe as pessoas aqui para fazer a demarcação. Por isso é que São Domingos é o maior produtor. Ninguém sabe, pouca gente sabe. São Domingos é o maior produtor de abacaxi de São Domingos, do Maranhão. São Domingos é um dos grandes produtores de mandioca do Maranhão. São Domingos é um grande produtor de milho do Maranhão. São Domingos hoje já começa a fazer produção de mamão. São Domingos já foi. Hoje não é mais tanto, em razão talvez de área limitada, com produção de arroz. E essa de milho hoje é um destaque, principalmente na questão de produção de milho de consumo verde, que chama-se o milho doce. E só acontece isso exatamente por ação desses prefeitos. Eu não vou dizer papai, só papai, mas iniciou no final do governo do Chico Assunção, continuou no de papai, porque papai veio exatamente tinha uma equipe mais, eu acho que mais direto mesmo, mais competente, e trouxe esse povo para que fosse feita a demarcação dessa área, e depois continuou com o prefeito que o sucedeu. Então aí é que é a explicação do porquê da agricultura. Aí você diz, não, mas e outro município? Colinas pertence a mais ou menos 4 famílias, 4, 5 famílias é dona do município. Fortuna, eu lembro agora até há pouco tempo, tinha uma fazenda lá que era um quarto do município, que era a fazenda... Bom, a fazenda eu esqueço o nome da fazenda, praticamente dona de um quarto do município. São Domingos, Fortuna, há pouco tempo nós tivemos uma reunião lá e não tinha praticamente escritura de terra no município de Fortuna. Não foi demarcado. Graças ao presidente Dutra, essa região aqui do Angical era praticamente data, eu lembro até o nome da data Jacoca, era praticamente só de uma família. Então aqui ficou dividido de modo que nós chegamos a essa condição de produção graças a essa demarcação e foi a atuação desse setor, na agricultura. Da saúde, para você ter uma ideia, médico não se falava em médico em 72, só não falava, tinha médico. Hoje teve uma construção de um posto, que o posto é exatamente hoje onde é o fórum, e que foi feito uma construçãozinha de um fórum muito deficiente. Para vocês terem uma ideia, em 72, médico nenhum queria vir para aqui. Esse doutor Adriano, que mora no Presidente Dutra, ele chegou aqui em 70, aproximadamente em 70, veio para ficar, uma cidade era tão pequenininha, tão deficiente, que ele preferiu no outro dia pegar a mala e foi para Presidente Dutra. Aqui esse doutor Adriano, que até morreu recentemente, né? Esse doutor Adriano. Foi o que o papai fez em 72. Pai, mas está tão fraquinho aqui, como é que faz? Não funcionava, não tinha nada. Esse posto, esse que a gente chamava de posto, que era um hospital, depois passou a ser um hospitalzinho. Então ele botou para funcionar e, para você ter uma ideia, o médico que veio naquela época, ele contratava, era acadêmico de 4 anos de medicina, já para vir atender. É anormal para hoje. Tem coisa que hoje é o máximo, que a gente olhando para a época, a gente acha que até é ridículo.
acontecer. Mas papai contratou gente do 4º ano de medicina, porque ele nem sonhava de vir um médico aqui, enfermeiro, para você ter ideia, ele deu muita contribuição da saúde de São Domingos, com conhecimento, com pouco conhecimento que tinha na área de saúde. Aqui era um rapaz chamado de Tonhó, era o Sebastião Mota, era Socorro Brandão, o Aloysio Brandão, que tinha sido o primeiro prefeito de São Domingos em 56, 52, em 52 ele foi nomeado como prefeito, chamado prefeito interino, que a primeira eleição daqui foi em 1954, exatamente o ano que eu nasci, né? Foi a primeira eleição. Então, isso é na questão da saúde. Na questão da educação, eu deixei assim falar principalmente disso aqui, na questão da educação, é porque tem uma obra aqui que ele, toda vez que ele fala, papai é muito emotivo. Dificilmente ele diz, foi que tu fizeste, Paulo, assim, em São Domingos, toda vez que fala nisso, ele dá assim, ele chora. Assim, porque é o seguinte, porque você imagina uma pessoa de nível cultural primário, pegar os filhos, 8 filhos, formar os filhos, na época, né, que nem existia. Eu tenho uma irmã que formou, ela era em 45, eu acho que é a única doutora que tem no município de São Domingos é essa minha irmã. Eu não sei se tem outra doutora. Ela tem PhD. Para você ver, um agricultor deu uma filha. Tem um biscoito. Na PhD eu acho não, que não. Ele está fazendo doutorado, né? Ele está fazendo doutorado. Mas ela não é só doutora, ela tem PhD. Pós-PhD. Pós-doutorado. Para a época, né, assim, uma situação esquisita até dizer isso. Então, quando ele foi prefeito, para você ter uma ideia, que só tinha o colégio que tinha, o Padre Manuel tinha sido prefeito em 64, foi eleito em 64, e ele até inclusive tinha sido eleito vereador em 64. Você tem uma ideia, aí ele criou um colégio, Escola Paroquial Pio XII. Você já ouviu falar dessa escola, não? Escola Paroquial Pio XII. Só em papel. Mas escola só em papel, né? Escola Paroquial Pio XII. Eu estudei nessa escola Paroquial Pio XII. Era uma revolução porque praticamente não existia colégio aqui. Isso aqui tudo era mato, né? Então, praticamente não existia colégio em São Domingos. Aí eles criou essa Escola Paroquial Pio XII, que dava uma formação ginasial, aí depois mudou o nome para a Escola Normal Regional Pio XII, que dava uma formação para a pessoa exercer o magistério com o primeiro grau completo. Você imagina, hoje a gente acha o primeiro grau, praticamente as pessoas estão sempre analfabetas, né? Mas naquela época já era uma revolução. E aqui não existia colégio. Isso tudo o período que ele foi prefeito, de 64 até próximo, até 72. Quando foi em 72, papai via por que o pobre não pode melhorar o nível educacional, não pode estudar mais. Por que não pode? Ora, só pode, né? Ele vendo os filhos já na frente. Eu mesmo, em 72, foi o ano que eu saí daqui e fui fazer, na época, o científico, que não tinha, era no segundo grau, que hoje a gente chama de o ensino médio, né? Na época eu fui fazer científico fora. Então, ele disse, mas como é que não tem? Aí ele fez a grande obra que ele fica com emoção, praticamente chora, que foi a criação do Colégio Bandeirante, foi o papai, foi a maior obra que ele considera. Eu lembro dessa escola Bandeirante, e aí quando fala da educação desse período, tem uma pessoa aqui que eu acho que ela devia ser mais reconhecida pelo papel útil que ela desempenhou aqui em São Domingos. Quando foi para ser criado esse colégio, aí foram falar com o secretário de Educação do Estado, que o Pedro David Santana era governador. Na época, foram falar com esse secretário de Educação, que era o doutor Jaime Santana, filho do governador. Aí papai foi falar, e tinha minha irmã, que na época já era professora da universidade, tudo, foi falar, mas ela não veio ajudar aqui na administração, porque ela não tinha tempo. E eu sou muito contra, eu sou extremamente contra a participação de família na administração. Se ele é o prefeito, ele exercita e ponto final, né? Então, assessora assim na parte em casa, né? Aí ela teve que ir falar com o secretário de Educação. No caso, ela perguntou, disse uma pessoa em São Domingos que ia para nos acompanhar. Aí foi indicado não, nós já tínhamos convivência com ela,
e sabiam que ela era competente. Mas não sabiam que era tão competente a esse ponto. Foi a professora Luísa Rio. Era uma pessoa até que devia ser mais reconhecida pelo papel que ela desempenhou na educação de São Domingos. Mas ela vem pra cá ainda. Hein? Ela ainda vai vir. Ela vai vir? É uma pessoa assim, eu faço questão de citar o nome dela assim 1000 vezes, se fosse o caso, né? A professora Luísa foi com a Josefa, que era a fazer um papel, acompanhar, conversar com o secretário de Educação, e só nós precisamos ter um colégio de primeiro grau completo, no caso o ginásio, né? Era uma linguagem diferente, no caso hoje aqui é o primeiro grau completo. Em São Domingos, ele disse, olha, mas o orçamento do Estado, isso parece que era em janeiro, fevereiro, não tem mais condição. E como é que faz? Ele disse, mas tem que ter, São Domingos não tem, o pessoal todo só faz só o primário, acabou. Para ir para a unidade, que seria o ginásio, que era a escola paroquial, tinha que pagar. Como era que pagava? Não tinha receita nenhuma. Aí, a decisão dele, o Jairo disse, como é que faz? Eu te garanto que no próximo ano vai ser incluído. Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer nada, mas no final eu termino fazendo a grande obra de São Domingos, a maior, talvez a maior obra desses últimos tempos. Eu vou abrir o Bandeirante e o dinheiro que vier para o município, eu primeiro vou priorizar a manutenção do Colégio Bandeirante durante esse ano, e o restinho, se der para me fazer, eu faço. Se não der, eu não faço. Mas o Colégio Bandeirante, o Colégio Estadual, Bandeirante é uma maneira, porque naquela época tudo era Bandeirante, né? Então, esse vai funcionar. Aí a professora Luísa tomou a direção dessa unidade e no caso, ela foi a primeira diretora, né? No caso, ela foi a primeira diretora da escola. A primeira diretora e a pessoa que mais se empenhou depois, só que papai por trás, né? No caso, eu dizia, eu quero. Mas ela tinha um nível cultural, inclusive, melhor que papai, no caso. Mas tinha minha irmã, que no caso, orientava, né? E ela é praticamente talvez a maior responsável pelo sucesso do Bandeirante. Isso eu quero, se for o caso assim, de ser citado, eu quero que seja transmitido, né? Tá certo. Isso na questão... Conhecido como Horácio Alves. Muitos hoje não conhecem como Bandeirante. Como é? Horácio Alves. Exatamente. Hoje, porque na época, tanto que não tinha prédio, não tinha nada, e ela veio funcionar aqui nesse colégio Luiz Rocha. Veio funcionar no Luiz Rocha, tanto que o Luiz Rocha era chamado de lá no Bandeirante. Não era no Bandeirante antigamente, dizia lá no Bandeirante, lá no Luiz Rocha. Mas na verdade, não era a unidade do Luiz Rocha, não era a unidade do Bandeirante. Aí foi fundado, foi lá, foi construído o prédio que hoje é o Horácio Andrade, aquele colégio foi papai que fundou. Foi a grande obra dele. Mas aí eu quero responder, no caso também, isso, estou me falando na parte da educação. Aí eu tenho que falar um pouquinho da área de saúde. Eu tenho que falar, assim, eu falei antes do hospital, mas existe uma coisa que era uma visão formidável. Naquela época, São Domingos pequenininho, o número de animais abatidos aqui, eu acho que girava em torno de 6, 8 bovinos por dia de sábado, que só matava dia de sábado, e dia de segunda matava um, quarta outro, coisa rara que isso acontecia. Você sabe que o papai fez o matadouro, o primeiro matadouro, o matadouro para a época moderna. Onde é aquele colégio? Eu esqueço o nome dele, na Rua do Matadouro, ali, aquela rua ali, próximo do Neto, não tem? Tancredo Neves? Tancredo Neves é lá embaixo. Não, Tancredo Neves é ali no Castelinho. Depois é aquele do Castelinho. Aquele colégio do Castelinho, ali papai fez um matadouro. Naquela época, limpinho que era uma beleza. Eram 6, 8 boi, mas limpinho que era uma beleza. Extremamente higiênico para a época. Você tá entendendo? Naquela fez um marcadorzinho, fez a divisão do curral e fez o local do abate do gado com um escoamento do escoamento de limpeza de víscera, de tudo, de lavagem das vísceras. E naquela época ele fez esse matadouros. Depois foi feito esse matadouro maior, que foi na administração de 80 e 88, 90 mais ou menos, que o Zé da Folha fez aquele matadouro que praticamente foi extinto. Isso é pensar em saúde, isso é pensar em sanidade. Durante esse próprio período que ele fez, vocês não vê, mas ali na altura da
da casa de seu Totão, ali tem uns esgotos. Ali é uma quantidade de água estratosférica, um absurdo de água no inverno. Bem ali mais ou menos por trás ali da casa da Lourdes, ali tem um olho d'água e alagava toda aquela área. Bem ali ele fez o esgoto. Naquela época ele já estava pensando na saúde de fazer esgoto. Então, e ainda fez uma coisa que ele tinha que fazer. Isso aí era uma coisa que era uma paixão dele. E ele ainda fez uma coisa a mais, que hoje está funcionando. Isso deu um problema danado, porque o colégio do Conduru, porque ele disse, você não vai fazer nada mais no período curto, vai ter que deixar uma coisa no Conduru. E o colégio do Conduru foi ele quem construiu. Já teve uma ampliação, mas foi ele quem construiu. Fez a primeira, né? Foi ele quem construiu. E o sonho dele na época, já vendo, mas não foi possível, porque isso gera uma evolução grande. Naquela época, formar professores com a escola normal, dando a escola normal, que já seria no caso do segundo grau, e a pessoa com formação com especialização em magistério. Chique. Entendeu? Então, isso aí foi o período de um ano que ele fez, e eu acho que não podia fazer mais, né? Porque não tinha uma receita. Se tivesse ficado em São Domingo, hoje era a metrópole, não né? Não tinha receita, né? Com o dinheiro que tem, com certeza não estava nessa situação. Se tivesse continuado no poder, nós íamos perder só para São Paulo. E esse crescimento da receita, ela veio ruim, ela não tinha receita, o município não tinha receita, até a Constituição, que agora eu não sei dizer a data, mas foi em 88, foi em outubro de 88, 12 de outubro de 88, né? Parece que é 12 de outubro? A Constituição que foi assinada até pelo Ulisses Guimarães. Mas foi mais ou menos nesse período. Então, desse período para cá, aí sim. A primeira receita de 89, ela já veio com um fundo de participação mais que triplicado. Não tinha dinheiro no município. É tanto que parece que da receita do IPI e do ICM, eu acho que era menos de 10% dividido com os municípios. Hoje são 22%, já é praticamente um quarto da receita do país é dividido com o município. Então já tem uma receita fixa. Só cai ou aumenta quando você vê na televisão. Aumentou o IPI, aumentou a receita do país. Quando aumenta a receita do país ou diminui, há uma alteração na divisão do bolo, viu? Pois é isso aí. O que era feita para aumentar a oferta de água tratada, excluindo as comunidades do interior. Deixa eu lhe dizer uma coisa, minha filha. Era quase um sonho se falar em poço artesiano. Naquela época se pagava para fazer poço profundo. Poço profundo, esse cavando manual, porque as máquinas não chegavam a atingir aqui. Algumas e muito raras. Eu lembro, eu não sei qual foi o prefeito que antecedeu o papai, que fez um poço aqui. Na época eu só conhecia 2 poços artesianos aqui em São Domingos. Que foi um que tem ali próximo à casa do Zé da Folha, que a gente chamava o Poço do Natal, o Poço do Apolinário, que eu acho que esse poço ainda funciona. Uhum. E um outro poço aqui é onde tinha a Caema, que é aqui próximo, né? Aqui, não sei se esse poço existe. Então, só tinha esses 2 poços. O interior não podia fazer nem pensar. Então, como a gente não tinha acesso, só quem tinha máquina no país era um órgão, talvez vocês nem ouviram falar, de SUDEM, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Ele foi que veio fazer esses postos aqui. Para se conseguir um posto desse aqui, não era o município que fazia, porque não dava nem para pensar. Hoje já tem receita, mas para fazer um posto que hoje gasta em torno de 70, 100 mil reais, é muito pouco para o município hoje, porque tem receita. Mas na época era impossível fazer um poço artesiano. Tinha que chorar o tempo todinho lá em Recife, que era onde ficava a sede da SUDENE, onde era ficava a sede da SUDENE, para trazer uma máquina lá doada, e aqui eu só conheci 2 poços artesianos. Que isso era alguma coisa. No caso do esgoto aí, que ele fez na época, já era pensando na parte sanitária da população. Entendeu? Boa tarde, aqui encerro mais uma parte da Escola Terezinha Rocha. Se tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade.
Não, só se perguntar a respeito das administrações, porque eu acho assim, porque eu tenho uma certa noção das coisas que eu nasci em 54, né? Nasci em 54. Eu nasci em 54 e sempre fui envolvido assim, sempre eu tenho um certo conhecimento das administrações daqui. Se você me pergunta, eu digo quase todas as obras feitas por cada administrador, desde 52, eu mesmo não tinha nem nascido em 52 quando o Aloysio Brandão nasceu, foi prefeito, primeiro prefeito daqui, mas aí eu sei todos os prefeitos, eu não sei assim de data eu não sou muito bom de data não. Mas perguntar o ano de tal fulano, qual foi a obra mais importante do prefeito tal, porque cada prefeito tem a parte mais importante e menos importante que faz, né? Porque não tem ninguém ruim que não se aproveite de nada, né? Passar 4 anos mais nem tão bom que não tenha falha, né? Isso aí não existe também essa pessoa perfeita, né? Aí durante todo esse período eu sempre conheço assim as administrações e delas até fui um pouco envolvida. Mas a coisa que marca muito mesmo, que marca muito assim, a gente, a família, é a questão da educação. Você sabe por que esses 2 meus filhos estão aí? Você sabe por que estão? É porque na hora que fala de educação, eu sou incentivador. Eu pensei que aqui nós íamos manter contato com vários estudantes, sabe assim, vários estudantes. Aí eu queria citar mais ou menos o que é educação. Meu pai, agricultor, formou os filhos 8. E eu, dentro da possibilidade que eu tive, fiz tudo pelos meus filhos da questão da educação. Não fiquei impressionado com patrimônio, com juntar coisa, não. Para você ter uma ideia, essa ali é formada em Direito, em Letras, tem pós-graduação em Previdência, em Trabalho, tributário, está fazendo mestrado em Tributário. E é escritora. Tem livro publicado. Esse outro é mais novo, mas já advogado, já terminando o curso de pós-graduação. Então era uma mensagem mais ou menos. Eu sempre pensei isso de dizer, se tivesse muitos alunos assim, para me dizer assim, para falar para eles, olha, estão assistindo, está ao vivo. Não estão aqui, mas estão assistindo. Meus queridos estudantes, né? Deixar essa mensagem. Vocês querem vencer, todo mundo quer vencer, né? Estudem, mas estudem muito. Estudem muito, muito mesmo. É uma chave para o futuro, né? Só com a educação que eles gostam. Eu vejo agora hoje o cara dizendo aí toda hora que falam de arma, não sei o quê, e vi, não sei quem foi, isso não é meu, é de alguém assim que escreveu, disse, não dê arma para as pessoas, dê um livro, né? Dê um livro, então vamos pensar na educação, é que vence. E mais, estude muito, quando eu digo muito, é muito mesmo. Porque antes, a gente pensava, quem fez o primeiro grau, estudou, já sabe. Se formou, significava. Formou, agora, até recentemente. Terminou o curso superior, venceu. Porque tem milhões de emprego, estabilidade, e a situação econômica boa e não sei o quê. Acabou isso. Então faça o curso superior e continue estudando. Para você lutar, para você conseguir algum trabalho, ou que seja autônomo, que a tendência nossa mais tarde vai ser, tem que ser autônomo mesmo, viu? Porque essa questão do emprego está em fase de extinção. Aí você tem que ser autônomo para você vencer. E vencer só vence autônomo, porque é um mercado de muita competição, só vence se tiver competência e disposição para trabalhar. Viu? Aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguma coisa que eu possa ajudar, e se não foi do agrado, mas pelo menos eu tentei. Foi ótimo. Falar. Pode perguntar sobre ele, não sobre o pai dele? Pode, o espaço é de vocês. Pode. Eu queria saber, na sua visão, qual a sua contribuição para a agricultura ou pecuária também do nosso município? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha contribuição eu tenho dado. Eu vou lhe dizer por quê. Dentro das atividades agrícolas do município, é sem exagero, não vou ser falso modesto, não, porque muitas vezes diz assim, modesta parte, muitas vezes falso, né? Dentro da situação do município, a nossa agricultura é a mais evoluída tecnicamente do município. E para que chegue a minha, veja bem que eu estou colocando a minha individualmente, mas a atividade, para ela chegar ao alcance da sociedade, só através da atividade pública, só público.
só chega a desenvolver o setor primário, que você perguntou lá, o setor primário, né? Só desenvolve o setor primário se tiver um plano de ação para ser executado. Se for na base do chutômetro, não vai não. Não vai não. E porque nós agricultores, nós não temos condições de investir em pesquisa. Então nós temos que aproveitar a pesquisa de fora. Qual é o papel do governo? Qual é o papel do governo aí no caso? Quando eu estou falando de governo, eu estou generalizando. Eu estou dizendo o municipal, eu estou dizendo o estadual, eu estou dizendo o federal. Cada um no seu papel. Então, o que tem? Quem vai fazer pesquisa? Pesquisa tem hoje, quem faz é a Embrapa. Né? Embrapa. Então, quem vai trazer o recurso federal, o recurso, dinheiro, financiamento, para desenvolver uma agricultura, se desenvolve com alguma coisa que já se fez, com pesquisa, com a parte financeira e com a assistência técnica. Eu mesmo, se eu fosse hoje, para desenvolver a agricultura do município, eu escolhia 4, 5 a atividade rural que mais a São Domingos se identifica, 4 ou 5, eu não sei quanto, e seria sentar na mesa, 4 ou 5, treinava os técnicos numa fonte que realmente que desse oportunidade para esse técnico adquirir conhecimento técnico e prático, porque não é adquirir, você vai para o Rio Grande do Sul, pega a tecnologia do Rio Grande do Sul, tem que trazer e adaptar à nossa realidade. Aí nesse momento, quando tiver a pesquisa, o trabalho da pesquisa implantado, tiver a questão financeira da disponibilidade do agricultor e tiver o corpo técnico formado, só tem como mostrar. Outra coisa, eu não vejo como desenvolver o município daqui sem que haja um sistema de produção. Hoje, essa agricultura chama de cadeia produtiva. Eu não vejo como desenvolver sem o município fazer isso. Você pode fazer o que fizer. Se você não montar uma cadeia produtiva, um sistema de produção, não vai. Não adianta você botar na cabeça do povo aqui e dizer, agora nós vamos mexer com peixe. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Você tem que chegar e ir numa comunidade, vamos dizer no Conduru, que é onde vocês querem mexer com o quê? Lá já tem a identificação com abacaxi. Com abacaxi, então, a terra é própria, porque se eles já estão nessa fase, eles já identificaram, já analisaram uma série de fatores que determina que aquela atividade é aquela para ser desenvolvida ali. Então, o que você faz? Você vai em Cruz das Almas, que é o centro de pesquisa de abacaxi, tanto de abacaxi como milho, como mandioca, forma o técnico nosso, porque não adianta você pegar um técnico, só o fato de ser agrônomo, e dizer, vai orientar o produtor de abacaxi. Não é assim. O agricultor, o agrônomo, ele não é essa pessoa que sai da universidade sabendo tudo. Então você treina essa pessoa, aí depois de treinar essa pessoa, uma pessoa, 2 pessoas, vincula a atividade, o órgão, no caso da prefeitura, ou que seja a Secretaria de Agricultura, vincula ele de modo amarrado, porque você investiu nessa pessoa e ele tem que dar o retorno para o município. Aí você faz isso aqui, um treinamento, aí ele vem dar a palestra e dá orientação e prepara o agricultor. Eu fico pensando, há poucos dias eu fui numa palestra lá, aí botaram um agrônomo para dar uma, não é ser antiético não, para dar uma palestra sobre abacaxi, que eu fiquei assim abismado, eu não sou agrônomo não. Como é que um cara fala tanta besteira de uma vez só? Você está entendendo? Porque ele não tinha o preparo técnico. Ele não tinha aquele preparo, porque ele faltava um treinamento. A parte fisiológica da coisa lá ele falava, mas a coisa prática, ele estava faltando prática nele. Então tem que dar prática para essa pessoa, para ele chegar e orientar. Eu estou falando de abacaxi, isso vale para mamão, isso vale para diversas culturas de desenvolvimento. Agora chegar e implantar uma cultura aqui na cabeça do povo, não sai do lugar não. A sua colaboração maior com o município foi na cultura do abacaxi? Não, eu comecei com gado, eu sou veterinário, né? Eu faço gado, eu gosto de gado, mas o gado eu não vejo que ele seja tão viável, tão lucrativo como o abacaxi. Não vejo. Eu vejo a agricultura, ela sempre foi mais rentável. Agora, como nós estamos nessa situação de evolução em tecnologia, tem que investir em tecnologia para melhorar a produtividade, para que haja o retorno. Está entendendo?
E isso é que eu acho que o município devia fazer, o Estado devia fazer, e o governo federal, que no caso é quem tem a maior quantidade de recursos, porque depende muito de recursos para isso, né? Depende muito de recursos. Pode perguntar, se quiser perguntar. Queria falar dos cursos? Sim, a gente já citou já, né, só para reforçar que a Semana MEI vai acontecer entre o dia 20 e 21, né, segunda e terça, as inscrições estão abertas lá na Sala do Empreendedor. Aí pode comparecer lá, até segunda-feira a gente vai estar atendendo até umas 11 horas da manhã para fechar essas turmas aí, tá bom? Boa tarde. Aqui se encerra mais uma edição do Jornal da Terezinha Rocha.